Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Aula de hoje de matemática, conteúdo no livro didático sobre problemas matemáticos no dia a dia e as páginas do livro, páginas 18 e 19 no livro didático, tá? E no livro de atividades, página 33. Então, nós iremos abordar algumas situações que envolvem problemas matemáticos em nosso dia a dia, certo? Pegue seu material e acompanhe a explicação. Muito bem, então logo aqui no início do conteúdo, no livro, nós já iniciamos com uma pergunta. Algum problema? Em geral, um problema é uma situação que precisa ser resolvida e problemas existem em todos os aspectos da vida. Exatamente, isso é verdade. Todos nós temos problemas e na matemática também nós temos algumas situações que envolvem problemas matemáticos que nós temos que resolver, aplicar algumas operações para encontrar as soluções. Então, sabendo nisso, nós daremos continuidade aqui às situações. Olha só, Anita considera que chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar a conta de luz é um problema. Milton é violinista em uma banda e hoje derrubou e quebrou seu violão. Isso é um problema porque daqui a pouco a banda vai se apresentar. Então, foi uma situação que ele passou e que também é considerado um problema. A mesma situação da Anita também. Clara tem uma horta em casa e está com uma invasão de formigas. Que problemão! A falta de tratamento de água em uma cidade. Pessoas vivendo em situação de pobreza em um país, entre outras coisas, também são problemas. Exatamente. Falta de tratamento de água, pobreza. Então, todas essas situações que acontecem em um país, em uma cidade, também são considerados problemas. Os problemas que acontecem, de fato, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Fazem parte da sociedade. Então, são considerados problemas. E aqui nós observamos 3 casos, o da Anita, do Milton e da Clara, que passaram por uma situação envolvendo problemas. Mas nós iremos aplicar essas situações em forma de problema matemático, tá? Na disciplina de matemática, nós sempre utilizamos problemas para resolver as soluções através do quê? Das operações, podendo usar adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, nós temos aí várias opções, né, de operações para resolver alguns problemas matemáticos que envolvem números, que envolvem raciocínio, que envolvem a lógica, tá? Então, sabendo disso, tem aqui a seção Diga aí para você responder a algumas análises. Eu tenho vários problemas e alguns deles são de matemática e você vai me ajudar a resolvê-los. Então, aqui nós já temos uma informação de uma pessoa que tem vários problemas e alguns deles são de matemática. Nós sabemos que a matemática ela tem uma grande aplicação em nosso dia a dia. Nós podemos utilizar os problemas matemáticos para resolver, por exemplo, quanto receber de troco em uma compra no supermercado. Tudo que você compra envolve dinheiro e envolve números, envolve raciocínio para você fazer umas operações, saber quanto que custa um produto, saber quanto que tem que entregar lá na hora do caixa para você pagar pelo seu produto, saber quanto que tem que receber pelo produto. Então, existem várias situações em nosso dia a dia que nós podemos aplicar a matemática para solucionar esses problemas. Então, nós temos aqui a seção lápis na mão e já tem logo uma informação aqui inicial. As operações da decomposição de cada número estão entre parênteses, certo? Isso aqui é sobre essa situação, tá? Então, vamos ver aqui o que essa menina está nos informando. As teclas 5 e 7 da minha calculadora estão emperradas, ou seja, estão com defeitos. Não está funcionando, está com defeito. Então, ela já deixa esse aviso.
As teclas 5 e 7 da minha calculadora estão emperradas, mas mesmo assim consegui resolver esta adição. Então, como que ela conseguiu resolver a adição? Isso aqui é uma situação de problema? Sim, porque ela tinha uma operação para resolver e a calculadora dela, algumas teclas da calculadora ficaram com defeito. Então, ela teve que procurar outra forma de solucionar esse problema. Então, qual foi a outra opção para solucionar o problema? Aqui tem a dica. As operações de decomposição de cada número estão entre parênteses. Então, isso significa que essa menina, ela encontrou uma outra solução de resolver esta operação, já que ela não pode usar a tecla 5 e nem a tecla 7. Então, ela pensou em resolver essa adição através de uma decomposição. Então, ela fez uma decomposição sem usar o número 5 e sem usar o número 7. Então, ela formou aqui, olha, ela organizou a adição em forma de decomposição para encontrar o resultado. Então, vamos analisar como ela fez, como ela pensou. Ela usou 3.449 mais 10. Essa adição dessas duas parcelas é igual a 3.459. Ela chegou aqui, ó, com esses números. Sem usar a tecla 5 e 7, ela conseguiu a primeira parcela da adição. Então, ela decompôs aqui, ó, 3.449 mais 10 e encontrou esse valor. Mas ela também fez a decomposição desse número. Como foi que ela fez a decomposição desse número? Já que não pode usar a tecla 7, né? E aqui tem duas vezes o número 7. Olha como ela fez a decomposição. Ela usou 6.463 mais 100 mais 10, que deu 7.473. Então, se ela somou aqui 6.463 mais 1.000, ficou 7.463. Com mais 10, ficou 7.473. E assim, ela conseguiu chegar a esses resultados aqui, ó. Essa decomposição forma 3.459. E essa decomposição é a mesma coisa que 7.473. Então, depois que ela fez toda a decomposição, ela somou as parcelas e encontrou o resultado. Ela encontrou o resultado sem digitar a tecla 5 e 7, porque lembra que a tecla está com defeito. Então, foi assim que ela organizou o raciocínio para encontrar o resultado, ok? Número 1. Miriam anotou um modo de decompor os números e utilizou a calculadora para resolver a adição. Então, foi esse aqui. Miriam anotou um modo de decompor os números e utilizou a calculadora para resolver a adição. Ela conseguiu fazer dessa forma. Será que existe outro modo de realizar esse cálculo? Ela pensou desse jeito. Mas existem outras formas de realizar essa adição? Sim ou não? Sim, existe sim. Veja se consegue e mostre como pensou. Você vai fazer agora a sua forma. Você vai decompor do seu jeito, desde que não use o número 5 e nem o 7. E no final da sua decomposição, da decomposição das adições, você vai ter que chegar nesse resultado, certo? Então, essa foi a ideia da Miriam. E aqui você vai registrar a sua ideia, o seu raciocínio, tá? Como você faria para decompor esse número aqui sem usar a tecla 5 e sem usar o número 7? Aí você vai fazer, certo? Agora, mostre como você faria estas operações na calculadora de Miriam. Você tem que lembrar que a calculadora dela está com defeito, ou seja, não está funcionando a tecla 5 e 7. Então, você vai ter que pensar em outra forma
em outra forma de resolver a adição. Ah, professora, mas eu posso só resolver direto aqui, do jeito que está, só somar e encontrar o resultado? Não, porque aqui, a instrução aqui você não use. Lembra que a calculadora dela, da Mira, está com defeito a tecla 5 e 7? Então, você vai ter que criar uma outra forma, tá? De adicionar esses números. Não pode usar do jeito que está aqui. Você vai ter que mudar um raciocínio. Você vai ter que fazer uma decomposição para encontrar o resultado, certo? Igual ela fez aqui na primeira questão, ó. Ela encontrou uma solução para o problema. E aqui também você vai pensar em uma forma para encontrar o resultado. Na letra B, ela já deu uma dica, ela está falando aqui para vocês, ó. Essa eu já comecei, então ela já iniciou aqui, ó, 15.235. Ela pode somar logo direto usando esses números? Não, por quê? Porque aqui tem o número 5, e o 5 não funciona na calculadora dela. Então, ela pensou, 16.234 menos 1.000 vai dar quanto? Com mais 1. Aí você vai ver quanto que vai encontrar aqui. E depois você vai resolver isso aqui também, ó. 864 mais 10 mais 1 vai ser igual a quanto essa decomposição toda? Você vai colocar o número aqui e depois você vai subtrair. Por que vai subtrair? Porque tem um sinal aqui, ó, de menos. E vai encontrar o resultado, certo? A mesma análise também para a letra C. Na letra C, a Miriam não começou para vocês. Ela deixou para vocês pensarem também fazer o raciocínio de vocês, ok? Então, também na mesma análise, não pode usar o 5 nem o 7. Você vai pensar em uma outra forma para decompor esses números aqui, certo? Também é possível fazer multiplicações na calculadora enterrada de Miriam. Veja, 5, aqui nós temos duas situações, ó, uma multiplicação. 5 vezes 64. Só que o 5 está com problema. Então, como pode transformar o número 5? Qual é a opção de transformar o número 5? 2 mais 3, porque 2 mais 3 é igual a 5. Então, o que foi feito? Primeiro, 2 vezes 64, mais o 3 vezes o 64. Então, ela usou primeiro o número 2 para multiplicar vezes o 64, mais o 3 vezes o 64 também. Depois, já resolveram a multiplicação. Ó. 2 vezes 64 é igual a 128. E 3 vezes o 64 igual a 192. E aqui tem o sinal de mais, que está somando as parcelas. Olha, esse sinal de mais, ele vem para cá. Agora vai somar os dois resultados e vai encontrar o 320. E agora aqui é com você, ó. Use essa mesma estratégia dessa questão para resolver as próximas multiplicações, tá? Você vai poder multiplicar logo direto 7 vezes 43? Não, por que não? Porque o 7 não funciona. Então, como você vai transformar o número 7 em forma de adição? Então, como você vai organizar o 7 aqui, ó? Como que você vai fazer uma adição que dê 7? Adição de dois números, uma soma de dois números que seja igual a 7. E assim você vai resolver, tá? A multiplicação. Você pode se basear por esse exemplo aqui, por esse modelo, ok? Número 2. Elisa, Pedro e Gilberto são irmãos. Gilberto nasceu em julho de 1997 e Elisa nasceu 5 anos depois, no mês de setembro. Então, olha só, Elisa, Pedro e Gilberto são irmãos. Gilberto nasceu em julho de 1997, Elisa nasceu 5 anos depois, no mês de setembro. E Pedro completou 180 meses em fevereiro deste ano.
Letra A. Qual é a idade de cada um deles? Então, você vai ter que fazer uma análise. Então, qual é a idade de cada um deles hoje? A dica é sempre você considerar o ano em que nós estamos, o ano de 2020. Então, se o Gilberto nasceu em julho de 1997, quantos anos ele fará este ano de 2020? Qual a idade dele esse ano? Então, você pode fazer os seus cálculos aqui, tá? Na questão do livro. Qual é a idade de cada um deles? Então, você vai ter que fazer o cálculo para cada um. Descobrir a idade do Gilberto, da Elisa, do Pedro. Considerar sempre o ano que nós estamos, 2020, para responder essas questões aqui, ó. Gilberto nasceu em julho de 1997. Qual a idade do Gilberto? Elisa nasceu 5 anos depois, no mês de setembro. Qual a idade da Elisa? Pedro completou 180 meses em fevereiro deste ano. Então, qual a idade do Pedro? Que ano ele nasceu? Ele fez quantos anos, então, em 2020? E na letra B está perguntando: quantos meses Elisa tem a mais do que Pedro? Quantos meses Elisa tem a mais do que Pedro? Sempre se atentar para o ano em que nós estamos, tá? E também para estas informações que estão grifadas. Se você achar que o espaço do livro é pequeno, você pode fazer os seus cálculos também lá no caderno de matemática, tá? Então, agora no livro de atividades, nós iremos fazer a página 33. Você vai recortar as cartas com estes. E depois você vai fazer com esses algarismos, com esses 4 algarismos, tá? Lembrando que as combinações elas não podem se repetir. Então, aqui nós temos o algarismo número 2, 3, 6 e 8. 4 algarismos ao todo. Letra A. Mudando as cartas de lugar, descubra todos os números. Mudando as cartas de lugar, descubra todos os números compostos por esses 4 algarismos que podem formar e escreva-os no quadro. Ou seja, o que você vai fazer? Usando esses 4 algarismos, você vai ter que preencher esse quadro aqui, olha, realizando todas as combinações possíveis. Lembrando que não pode repetir os algarismos, tá? Não pode repetir os algarismos. Então, você pode primeiro começar, olha, com o 2. Aqui nessa coluna, você pode fazer todas as combinações possíveis que dá para fazer com o número 2, iniciando pelo número 2, certo? Quais são as combinações que dá para fazer? Aqui já tem um exemplo sobre as combinações que dá para fazer utilizando os 4 algarismos e iniciando com este algarismo aqui, com o número 2. Então, eu já comecei aqui, ó, para vocês aqui na primeira coluna. Então, é possível fazer uma combinação de 2.368, 2.386, 2.638, e aí você vai continuar aqui, olha, os outros que faltam, tá? Ainda faltam 2. Você vai fazer as combinações para finalizar todas as combinações que iniciam com o número 2. Aí, na próxima coluna, você vai fazer todas as combinações que se iniciam com o número 3, certo? E na outra coluna, todas as combinações que vai começar com o número 6. E assim, você vai conseguir preencher toda essa tabela, tá? Você vai preencher toda essa tabela.
Letra B. Quantos números você formou? Ao todo, aqui você vai ter quantas combinações ao todo aqui nesse espaço? Quantos números você conseguiu compor? Fez quantas combinações? Letra C. Ao escolher um número desses, ao acaso, a chance de ele ser par é maior ou é menor do que a chance de ser ímpar? Se você for sortear um número, a chance dele ser par é maior ou é menor do que a chance de ser ímpar? Então, você vai ter que analisar primeiro se tem mais números pares ou se tem mais números ímpares. Você tem que analisar primeiro antes de responder essa letra C, tá? Se você fizer um sorteio desses números aí que você encontrou, das combinações, a chance dele ser par é maior ou é menor do que a chance dele ser ímpar? Qual é a chance de sortear um desses números e ele ser ímpar? Qual é a chance de sortear um desses números e ele ser ímpar? A chance é de quanto em quanto? No total de quanto? Você vai ter quantas chances do total? Isso vai depender de quê? Vai depender de você primeiro encontrar, de saber quantos números ímpares tem. Aí você vai conseguir descobrir qual é a chance de sortear os números ímpares, tá? Dele ser ímpar. Número 6, questão número 6. Sobre a mesa do professor, há estes lápis de cor. Então, nós temos aqui vários lápis de cores, né? Amarelo, tem várias cores. Quantos lápis há no total? Total de quantos lápis aqui, ó? Você vai ter que contabilizar. Quantos lápis tem ao todo aqui? Qual a chance de retirar um lápis amarelo sem olhar? Qual a chance de retirar um lápis amarelo sem olhar? Primeiro você tem que encontrar também o total de lápis para você descobrir qual é a sua chance de tirar lápis somente na cor amarelo, tá? Letra C. A chance de tirar sem olhar um lápis verde, a chance de tirar um lápis verde é maior ou é menor do que a de tirar um lápis branco? Você tem que conferir aqui, verificar as cores de verde e de branco. A chance de retirar um lápis verde é maior ou é menor? Certo? Aí você vai analisar. Então, esse foi o nosso combinado de hoje, da nossa aula no livro de atividades. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!